Muito bem, gente, agora eu vou falar para vocês sobre o modelo, né, sobre o exemplo de redação que eu fiz, seguindo os moldes dessa fórmula aí da Débora Ladim, a fórmula para redação infalível. O tema da minha redação foi os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, que foi o tema do Enem 2017. Esse foi um dos temas mais, assim, polêmicos, né, que os candidatos consideraram mais difíceis de fazer até hoje, né? Eu acho que isso aconteceu pelo fato de que esse não é um assunto corriqueiro, não é um tema que a gente aborda no nosso dia a dia. A gente não vê muitos filmes, muitas reportagens, notícias, muitos textos na escola falando sobre esse assunto. Então, acho que os candidatos ficaram sem ter bagagem, sem saber como se posicionar sobre um tema que eles nunca tinham pensado sobre ele antes. Mas vamos aqui ao que interessa. Eu vou fazer a leitura de cada um dos parágrafos do texto que eu fiz sobre esse assunto. Nesse primeiro parágrafo aqui, então, eu expliquei qual que é o problema. Esse trechinho que está grifado aqui, eu retirei lá dos textos motivadores. Não é que eu já sabia disso aqui, não. Eu fiquei sabendo disso aqui lá na hora que eu li a proposta de redação. É o que eu falei para vocês. Você pode pegar informações que estão lá nos textos motivadores, não tem problema não. Eu não copiei igual está lá no texto motivador, não, mas eu coloquei aqui com as minhas palavras a informação que eu descobri, que eu peguei a partir desses textos, né? Esse trechinho aqui que está de azul é uma citação, né? Que eu falei para vocês que seria interessante você colocar no seu primeiro parágrafo. Então, é uma citação, é uma frase que é de um filósofo, que é o Immanuel Kant. Então, eu coloquei aqui essa citação. Essas palavrinhas que estão de verde são os conectivos que eu utilizei, ó, entretanto, embora, pois. Você pode ver que eu utilizei vários aí ao longo desse primeiro parágrafo. E essa informação que está em vermelho é a minha tese, é a opinião, o ponto de vista que eu vou defender ao longo do meu texto. Então, vou fazer a leitura aqui, ó. Apenas em meados do século XIX, os surdos tiveram acesso à educação no Brasil, quando Dom Pedro II criou a primeira escola especializada na educação para esse público. Entretanto, embora hoje já haja leis que assegurem ao deficiente auditivo o direito à educação de qualidade, o acesso ao ensino para surdos não teve grandes melhorias e continua sendo negligenciado. Então, nessa parte aí eu falei qual que é o problema que está acontecendo, que a educação para os surdos está sendo negligenciada, ela não evoluiu com o tempo. Esse é um grave problema, pois, segundo o filósofo Immanuel Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Portanto, negar ao deficiente auditivo o acesso à educação é negar-lhe o direito de desenvolver suas capacidades enquanto homem. Então, aqui eu provei com base em um pensamento filosófico que isso aí de fato é um problema. Nesse contexto, destacam-se dois desafios a serem enfrentados. Então, aqui, ó, eu vou falar sobre duas coisas, dois problemas que devem ser enfrentados. A falta de preparo das escolas e a permanência do estigma quanto à capacidade cognitiva dos surdos, o que desestimula a difusão da língua brasileira de sinais. Então, é sob esse ponto de vista aqui que eu vou desenvolver o restante do meu texto. Eu vou falar sobre cada um desses desafios aqui nos próximos parágrafos. Então, essa aqui foi a introdução. Agora, vamos para o segundo parágrafo, onde a gente vai falar por que isso aí é um problema. Então, é o seguinte. As escolas regulares brasileiras não estão preparadas para construir um ambiente de aprendizagem adequado para alunos surdos. Então, essa aqui é a informação que eu vou desenvolver. Essa aqui é o fato, a verdade que eu vou defender que é verdadeira, que é a realidade no nosso país, né? Eu coloquei essa afirmação aqui e o restante é explicando, detalhando essa informação que eu iniciei esse parágrafo. Isso se deve à falta de recursos didáticos que adaptem o currículo às reais necessidades dos deficientes auditivos, bem como ao despreparo dos profissionais da educação no que se refere à comunicação em Libras, que é essencial,
Tendo em vista que, se a comunicação entre o professor e o aluno surdo é inviável, o processo de ensino-aprendizagem fica comprometido. Reflexo disso é a queda no número de matrículas de alunos surdos na educação básica, tanto em classes comuns quanto em classes especiais, segundo pesquisa do INEP, que analisou os dados de 2011 a 2016. Então, esse trecho que está grifado aqui também foi retirado dos textos motivadores, claro que aqui eu coloquei com as minhas palavras. Esses trechinhos que estão em verde são os conectivos que eu utilizei. E aqui ao longo desse parágrafo eu expliquei por que as escolas brasileiras não estão preparadas para educar de forma adequada os alunos surdos. Eu expliquei que quais que são os problemas, né? A questão do despreparo dos profissionais e os currículos, os materiais didáticos não estando adaptados para esse público. Vamos agora, então, para o próximo parágrafo. Então, aqui eu expliquei, gente, por que isso é um problema, ou seja, por que a educação para os surdos não está boa, não está adequada, não está suficiente. É por causa desse problema nas escolas, delas não terem os recursos didáticos adaptados e os profissionais não estarem preparados, capacitados. Agora, no terceiro parágrafo, a gente vai colocar por que esse problema persiste. Se a gente já sabe qual que é o problema, por que ele acontece, então por que esse problema ainda não foi solucionado? É o que eu vou falar aqui, ó. Além disso, na sociedade brasileira, persiste o pensamento de que o surdo não é capaz de interagir, de trabalhar, de se relacionar, de aprender, estando condenado a viver sempre sob a dependência de alguém, escondido numa sombra de preconceito. Então, essa aqui é a segunda afirmação que eu vou detalhar, que eu vou explicar, que eu vou argumentar que ela é verdadeira. Isso aqui foi citado na minha tese. Lá no primeiro parágrafo, eu coloquei essa afirmação aqui, ó, que existe esse pensamento de que o surdo não é capaz. Isso foi colocado na minha tese, então eu tenho que desenvolver isso ao longo do meu texto. Esse pensamento faz com que haja muito pouco movimento da sociedade no sentido de popularizar a língua brasileira de sinais, de forma a tornar esse tipo de comunicação comum, corriqueiro, não só no ambiente escolar, mas em todos os espaços sociais. O que acontece? Quando a gente pensa numa pessoa surda, a gente acha que ela não é capaz de fazer nada, de trabalhar, de namorar, de interagir, etc. E isso acontece principalmente porque a gente não consegue se comunicar com o surdo, porque a gente não conhece a língua brasileira de sinais. Então parece que aquela pessoa está incomunicável. Como que ela vai trabalhar se a gente não consegue entender o que ela quer dizer, não é verdade? Então, gente, esse preconceito, esse pensamento de que o surdo é incapaz, faz com que a língua brasileira de sinais seja muito pouco utilizada, muito pouco conhecida no Brasil. Embora ela, inclusive, seja a segunda língua oficial do Brasil, que aqui no Brasil a língua oficial é a língua portuguesa e também a língua brasileira de sinais. Essas duas línguas são consideradas oficiais aqui no nosso país. E apesar disso, não existem cursos, não existem treinamento, não existe uma difusão desse idioma, dessa língua brasileira de sinais. Muito pouca gente conhece. Então eu acho que é por isso que as deficiências no que se refere à educação dos surdos persistem. Porque os professores, a comunidade escolar, não é estimulada a conhecer essa linguagem, né, essa língua brasileira de sinais, o que acaba desmotivando, desincentivando ou inviabilizando a presença dos surdos nas escolas, principalmente nas escolas regulares, essas que não são consideradas especiais, nas escolas comuns mesmo, né? Essas que não são focadas só no público com algum tipo de deficiência, né? Então eu acho que se tivesse uma difusão maior da língua brasileira de sinais, isso poderia ser revertido ou minimizado. Então aqui eu expliquei por que esse problema persiste, por que ele continua existindo. Novamente aqui, ó, nos itens que estão de verde, eu apresentei os conectivos, que vão garantir a coesão textual aqui na minha redação. E vamos aqui para o último parágrafo, né, o quarto parágrafo, onde a gente vai apresentar a conclusão. Você pode ver que a conclusão é até maior do que os outros parágrafos, né? Porque aqui a gente tem que detalhar muita coisa. Então tá aí, ó, os conectivos estão de verde e a minha solução, de forma resumida, é essa parte que está em vermelha. O restante do texto é o detalhamento, são as explicações sobre a solução que eu proponho aqui para esse problema da educação dos surdos.
Então ficou assim, ó. Portanto, medidas são necessárias para enfrentar essa problemática. Toda redação minha, o quarto parágrafo começa com essa mesma frase. Portanto, medidas são necessárias para enfrentar essa problemática. Pode ser para enfrentar esse problema também, ou essa questão. Mas esse trechinho aqui, ó, portanto, medidas são necessárias, todo o texto meu, o quarto parágrafo começa desse jeito. E todo o texto da Débora Ladin também começa desse jeito. Ela que me ensinou isso aqui. Primeiramente, porque aqui eu vou citar duas estratégias, duas soluções para esse problema aí que foi desenvolvido no nosso texto. Primeiramente, o Ministério da Educação deveria equipar toda a rede pública de ensino com materiais didáticos adaptados para surdos. Além disso, em todas as escolas públicas deveria haver pelo menos 2 intérpretes de Libras, que teriam 4 responsabilidades: auxiliar a comunicação dos professores com os alunos surdos durante as aulas, ministrar aulas de Libras para os profissionais da escola, organizar oficinas a fim de familiarizar toda a comunidade escolar com a língua de sinais e promover eventos com pessoas surdas, para que estas demonstrem suas habilidades e competências, provando que são tão capazes de aprender e ensinar quanto uma pessoa ouvinte. Dessa maneira, gradativamente, a escola se tornaria um ambiente propício ao aprendizado de todos e fomentador da inclusão. Então, gente, você viu que aqui nesse trecho, nessa conclusão, eu detalhei bastante como que seria o desenvolvimento da minha solução, que partiria principalmente da presença de intérpretes de Libras nas escolas. Mas isso aí teria que vir a partir de um órgão público, né, do Ministério da Educação, porque é só um órgão público que teria capacidade de pagar esses profissionais, né, de encontrar primeiramente, capacitar e depois pagar, né, esses profissionais para atuarem, para trabalharem nas escolas. Aí eu desenvolvi aqui, eu expliquei quais que seriam as obrigações, as responsabilidades desses profissionais, intérpretes de Libras nas escolas. E aí, gente, com isso a escola iria se transformar em um local de inclusão, um local que iria privilegiar a inclusão, que o aprendizado não iria ser desenvolvido só para alguns, mas para todos, né? E iria pensar não só nos alunos ouvintes, mas nos alunos não ouvintes também. E isso iria desenvolver um ambiente em que 2 línguas fossem oficiais, 2 línguas fossem utilizadas, a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais, né? A escola seria, então, um disseminador, né? Um divulgador dessa língua, que também é oficial aqui no Brasil, né? A língua brasileira de sinais. Então, gente, com esse vídeo eu demonstrei que a fórmula para a redação infalível da Débora Ladin realmente funciona. Quando você precisar escrever uma redação argumentativa, por exemplo, no Enem, mesmo se você não tiver tido a oportunidade de pensar sobre o assunto, sobre o tema, seguindo essa fórmula, você vai, sem dúvida, conseguir desenvolver um texto com coerência, com coesão. É lógico que só seguir essa fórmula não vai ser o suficiente para sua redação ser adequada, ser considerada nota 1000, né? Vamos dizer assim. Mas essa é uma estratégia para você não ficar perdido, para você pelo menos saber como que você vai estruturar o seu texto e aí você vai conseguir organizar as suas ideias a partir dessa fórmulazinha. Deixa eu até colocar ela aqui de novo para você tirar um print e aí você memorizar, você guardar ela aí na sua memória. E aí, sempre que você precisar escrever uma redação, você recorre a essa fórmulazinha aqui, que eu tenho certeza que você vai se sair bem. Então, gente, vocês podem perceber que essa técnica de redação funciona mesmo, né? Eu pude testar, eu fiz o teste e ela pode ser aplicada mesmo, ela funciona mesmo. Mas é claro que confiar só nela, só nessa fórmula, não vai garantir que você produza uma redação nota 1000, não. Porque existem outras coisas envolvidas, como, por exemplo, os seus conhecimentos sobre a norma padrão da língua portuguesa, suas habilidades com o uso dos conectivos, seu conhecimento em outras matérias para você poder fazer boas referências, associações e citações, e também o seu hábito de leitura, porque isso vai aumentar o seu vocabulário e o seu conhecimento de mundo
e, além disso, o seu pensamento crítico. Todos esses fatores vão influenciar e muito no sucesso da sua produção de texto. Porém, de qualquer forma, não adianta você ter todos esses conhecimentos que eu citei em sua mente e chegar na hora da prova e você travar, porque você não consegue organizar de forma lógica as suas ideias e colocá-las no papel. Portanto, essa fórmula da Débora Ladin que eu passei para vocês pode sim ajudar muito vocês na produção da sua redação lá no Enem. O importante é você treinar a sua escrita. Comece a escrever hoje mesmo, gente. Os primeiros textos podem não ficar muito bons, mas com o tempo você vai ver a sua própria evolução. Você vai ver que você está escrevendo com mais facilidade, mais rápido, que os seus textos estão ficando melhores, mais coesos. Então você vai ver a sua própria evolução com base no seu treinamento. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fala aqui para mim nos comentários o que você achou dessa técnica de redação. Deixa para mim também algumas sugestões para novos vídeos para que eu possa ajudar vocês aí nos estudos de língua portuguesa. Deixe seu like se você gostou do vídeo, compartilha e também não se esqueça de se inscrever. E eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima. Beijo, tchau!